Uma grande crise costuma abrir espaço para transformações profundas, e, nesse contexto, a crise global do petróleo passou a ser interpretada não apenas como um evento de instabilidade, mas como um ponto de inflexão estratégico para um dos setores que mais crescem na China, o de veículos elétricos. Ao longo dos últimos anos, a volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis deixou de ser uma preocupação pontual e passou a ocupar o centro das decisões econômicas de governos, empresas e consumidores. Esse cenário contribuiu para uma reavaliação mais ampla dos modelos de mobilidade, especialmente em economias fortemente dependentes de importação de petróleo. Na Austrália, esse movimento tornou-se particularmente evidente. O aumento recorrente dos preços da gasolina passou a impactar diretamente o orçamento das famílias, pressionando o custo de vida e forçando consumidores a repensarem hábitos consolidados. O que antes era visto como uma escolha distante, migrar para um veículo elétrico, começou a ganhar contornos mais concretos, impulsionado por uma combinação de fatores econômicos, tecnológicos e até comportamentais. A decisão deixou de ser apenas ideológica ou ambiental e passou a integrar uma lógica mais pragmática, centrada na redução de custos no médio e longo prazo. Diante desse contexto, muitos consumidores australianos passaram a considerar, de forma mais estruturada, a transição para veículos elétricos. A alta dos combustíveis funcionou como um catalisador dessa mudança, acelerando um processo que já vinha sendo desenhado de maneira gradual. Paralelamente, observou-se um crescimento significativo no interesse por soluções complementares, como a instalação de sistemas de energia solar residencial. A possibilidade de carregar o próprio veículo em casa, utilizando energia gerada localmente, passou a ser percebida como uma alternativa eficiente, econômica e alinhada a uma lógica de maior autonomia energética. A busca dos consumidores, de maneira geral, tem se concentrado em modelos compactos, acessíveis e eficientes, características que dialogam diretamente com a proposta de diversas montadoras chinesas. Essas empresas, que já vinham se consolidando em seu mercado doméstico, encontraram nesse cenário internacional uma oportunidade clara de expansão. Com preços competitivos, forte investimento em tecnologia e uma cadeia de produção altamente integrada, passaram a ocupar um espaço cada vez mais relevante em mercados como o australiano. Esse movimento ganhou ainda mais urgência em meio ao agravamento das tensões geopolíticas no cenário internacional. O bloqueio do Irã ao Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de escoamento de petróleo do mundo, provocou uma elevação expressiva no preço do barril, que ultrapassou a marca dos $110. Esse episódio reacendeu temores de uma escalada ainda maior nos preços, com especialistas projetando cenários extremos caso o conflito se prolongasse. Autoridades iranianas, inclusive, indicaram a possibilidade de novos aumentos, ampliando o clima de incerteza nos mercados globais. Diante desse ambiente, a dependência de combustíveis fósseis passou a ser percebida não apenas como uma questão ambiental, mas como um risco econômico relevante. A transição para veículos elétricos, nesse sentido, deixou de ser uma pauta restrita a políticas de sustentabilidade e passou a ser encarada como uma alternativa estratégica para mitigar vulnerabilidades. Para muitos consumidores, trata-se de uma decisão que envolve não apenas consciência ambiental, mas também proteção financeira frente à instabilidade dos preços internacionais. O aumento do custo de vida na Austrália reforçou ainda mais essa tendência. Em um cenário de pressão inflacionária, a busca por soluções mais econômicas ganhou força, favorecendo a adoção de veículos elétricos, especialmente aqueles posicionados em faixas de preço mais acessíveis. Nesse nicho, as montadoras chinesas têm se destacado de forma consistente, oferecendo produtos que combinam custo competitivo com pacote tecnológico robusto. A demanda por veículos eletrificados, incluindo tanto os totalmente elétricos quanto os híbridos plug-in, registrou um crescimento expressivo nos últimos anos. Embora ainda representem uma parcela relativamente pequena da frota total em circulação, esses veículos vêm ampliando sua participação nas vendas de carros novos de maneira contínua. Esse avanço gradual, mas consistente, culminou em recordes recentes, sinalizando uma aceleração no ritmo de adoção. Ainda que o crescimento tenha ocorrido de forma mais lenta do que algumas projeções iniciais indicavam, os dados atuais apontam para uma mudança estrutural em curso. Esse cenário não é fruto do acaso. Há mais de uma década, a China vem realizando investimentos massivos em sua indústria de veículos elétricos, construindo uma cadeia de suprimentos altamente eficiente, que abrange desde a extração de matérias-primas até a produção de baterias e montagem final dos veículos. Além disso, políticas públicas de incentivo, como subsídios e metas de eletrificação, desempenharam um papel fundamental na consolidação desse setor. Como resultado, o país desenvolveu uma vantagem competitiva significativa, que agora começa a se refletir em sua expansão internacional. Desde 2020, diversas montadoras chinesas ingressaram no mercado australiano,
muitas delas com portfólios fortemente voltados para tecnologias elétricas e híbridas. O impacto dessa presença já é perceptível. A China conquistou uma participação relevante no mercado de veículos novos no país, superando concorrentes tradicionais em determinados segmentos. Algumas marcas, inclusive, já figuram entre as mais vendidas, reforçando o protagonismo das empresas chinesas no processo de transformação do setor automotivo. No mercado doméstico chinês, essa transformação atingiu um estágio ainda mais avançado. Atualmente, uma parcela significativa dos veículos novos vendidos no país é composta por modelos elétricos, refletindo uma mudança acelerada no comportamento do consumidor. O governo chinês continua ampliando suas ambições, com planos que visam expandir ainda mais a adoção desses veículos, inclusive em regiões rurais, estabelecendo metas ousadas para os próximos anos. Outro fator determinante para o avanço das montadoras chinesas é a velocidade de inovação. O ritmo acelerado de desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente no campo das baterias e dos sistemas de recarga, tem permitido ganhos constantes de eficiência e redução de custos. Em contrapartida, montadoras tradicionais enfrentam dificuldades para acompanhar esse ritmo, muitas vezes limitadas por estruturas mais rígidas e modelos de negócio menos flexíveis. Ao mesmo tempo, a intensa concorrência no mercado interno chinês, caracterizada por guerras de preços e margens de lucro cada vez mais pressionadas, tem incentivado essas empresas a buscar expansão no exterior de forma mais agressiva. Nesse contexto, a Austrália surge como um mercado estratégico. Além de possuir um ambiente relativamente aberto, com tarifas reduzidas, o país não conta com uma indústria automobilística local robusta, o que facilita a entrada de novos competidores. Ainda assim, desafios importantes permanecem. Parte dos consumidores australianos demonstra preocupação com questões como a autonomia dos veículos, disponibilidade de infraestrutura de recarga e acesso a serviços de manutenção. Essas barreiras, embora estejam sendo gradualmente superadas, ainda influenciam o ritmo de adoção. As autoridades australianas, por sua vez, têm enfatizado a necessidade de cumprimento rigoroso de normas e padrões de segurança, alertando as novas empresas sobre a importância de adaptação às exigências locais. Para sustentar o crescimento e consolidar sua presença, as montadoras têm intensificado investimentos em inovação, especialmente no desenvolvimento de baterias mais eficientes, com maior densidade energética e tempos de carregamento reduzidos. Mesmo com avanços tecnológicos relevantes, nem todas essas inovações têm previsão imediata de chegada ao mercado australiano, o que evidencia a necessidade de preparação estrutural para suportar essa transição em larga escala. Ainda assim, o movimento em direção à eletrificação parece cada vez mais consistente e difícil de reverter. Para muitas montadoras chinesas, a Austrália representa mais do que um destino de exportação. Trata-se de um verdadeiro laboratório estratégico, onde é possível testar tecnologias, modelos de negócios e estratégias de posicionamento em um ambiente competitivo e em transformação. Enquanto isso, do lado dos consumidores, a mudança de mentalidade já está em curso. Para uma parcela crescente da população, a questão deixou de ser se irão adquirir um veículo elétrico e passou a ser apenas quando essa decisão será tomada. Um indicativo claro de que a transição, ainda que gradual, já entrou em uma fase de consolidação. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.